Hoje eu vou falar sobre uma dica importantíssima de como fazer uma apresentação de negócios de forma clara. Essa é uma das dúvidas mais recorrentes que eu recebo no meu dia a dia e nos meus canais nas redes sociais. Vou te ajudar a falar e se apresentar de forma mais clara ao fazer negócios. A dica é que você seja simples sem ser simplório. Vou repetir. Seja simples sem ser simplório. Antes da gente falar sobre esse conteúdo, inscreva-se nos nossos canais, acompanhe a evolução para que haja uma evolução também na sua carreira. Eu sou Ricardo Pisa, Wealth Planner com mais de 20 anos de carreira, especialista em negociações estratégicas e atendimento no mercado private. Bom, como ser simples sem ser simplório? Quero contar uma história para vocês. Numa determinada oportunidade, eu fui negociar com um camarada que parecia falar no mesmo tom que eu, no mesmo linguajar, na minha mesma forma de olhar, e eu percebi que ele estava usando uma técnica da neurolinguística chamada rapport, só que estava usando de uma forma completamente equivocada, tentando criar um efeito sombra, gerando uma ideia de imitação, absolutamente equivocado, absolutamente ruim. Então ele tentava ser simplório, ele tentava usar palavras mais chulas, encaixando na minha maneira de falar. Isso foi um horror. Eu percebi que ali tinha uma falha muito grande e como as pessoas poderiam estar usando a neurolinguística de forma também equivocada, de uma maneira sem pensar. Eu então fui tentar aplicar a técnica da mesma maneira com um cliente meu, dono de uma rede de escolas de idiomas, lá na cidade de Sorocaba. E evidentemente, na cidade de Sorocaba, o camarada possuía uma forma de falar interiorana, diferente, completamente diversa da minha maneira de ser, do meu linguajar. E ele falava palavrão pra caramba. Agora, você já imaginou? Eu, Ricardo Pisa, falando palavrão pra caramba, falando do mesmo estilo que um sorocabano fala, com todo respeito. Eu não sou sorocabano, não é o meu jeito. Eu fui tentar fazer o tal do rapport e me dei mal. Evidente que a negociação não saiu do lugar, foi um horror. O grande lance aqui é que você não tente simplificar as coisas de uma maneira que elas fiquem chulas. Você tem que ser simples. Não adianta rebuscar, criar palavras, isso acontece muito no mercado da advocacia. Os advogados, eles querem negociar com as pessoas da mesma maneira que eles acham que é positivo escrever uma petição. Mesmo as petições têm que ser simples, com linguagem clara, precisa, sem enrolar, sem o famoso juridiquês, ou o economês, ou o mediquês. Seja simples. As pessoas que nos procuram não são da nossa carreira, são pessoas diferentes da gente. Nós temos que ser simples, utilizar uma linguagem simples, mas a gente não pode ser simplório, não pode ser chulo, não pode tentar imitar a pessoa. Nós temos que guardar o nosso estilo, ter consciência e calma de que é o nosso estilo que determina a diferença que pode fazer bem para aquelas pessoas. Razão porque, se você se apresentar de uma maneira leve, simples, sem ser simplório, não adianta, por exemplo, vocês sabem, eu não gosto do estrangeirismo, mas na minha carreira não existe uma coisa clara que determine o que é um Wealth Planner. Portanto, eu tenho que dizer que sou um Wealth Planner e explicar o que isso significa, com simplicidade, que é administrar patrimônios para que sejam sucedidos de maneira positiva, para que não haja perdas financeiras em momentos de decisão crítica, formas e palavras que as pessoas entendam, compreendam, sem ser simplório, sem utilizar uma ferramenta equivocada, que pode ser muito positiva em algumas situações, mas que no high ticket, no mercado private, no mercado de wealth planning, não faz sentido utilizar. Portanto, essa é a dica de hoje. Seja simples sem ser simplório. Utilize uma linguagem que as pessoas entendam sem ser chulo. Se inscreva no nosso canal, mande as suas dúvidas e a gente se encontra por aqui em novas oportunidades.